Capítulo 25. Caden estava em silêncio enquanto se preparava para dormir, o tipo de silêncio que fazia com que todos os outros sons irritassem, sua respiração, o peso de suas passadas, o som da água sendo servida de um jarro. Tudo estava entremeado por tensão. Ele lavou o rosto em cima da bacia e passou os dedos molhados pelos cabelos. Seus movimentos eram bruscos. Cruzou o quarto e tirou o cinto de sua calça com um puxão rápido. Os soldados me disseram que você ficou sentada na parede do lado de fora da janela hoje, disse ele, sem olhar para mim. Isso é proibido? Não é aconselhável. É uma queda longa. Eu precisava de ar puro. Eles disseram que você entoou canções. Memórias sagradas. Apenas a tradição de início da noite de Morriga. Você se lembra disso, não? Os soldados disseram que as pessoas se reuniram para ouvir você. Sim, elas fizeram isso, mas foram apenas umas poucas. Eu sou uma curiosidade. Ele destrancou seu baú e jogou lá dentro seu cinto e sua bainha. A faca dele estava colocada logo debaixo do tapete de pele onde ele dormiria. Caden mantinha sua lâmina por perto, até mesmo em seu próprio quarto trancado. Seria isso um hábito ou um requisito do Rata, que sempre tinha que estar em prontidão? Isso me lembrava de que eu ainda tinha a faca de Natia na minha bota e de que teria que ser discreta quando a retirasse dali. Algum problema? Foi a forma como eu disse a bênção, perguntei a ele, enquanto me esforçava para soltar os laços nas minhas costas. Ele tirou uma das botas. Você a disse bem. Mas... nada. Ele me viu mexendo com os laços do vestido. Ei, deixe-me dar uma olhada nisso. Eu me virei. Parece que Asteros atou com nós, falei. Senti os dedos dele, lidando de forma desajeitada com a tarefa, e então, por fim, parecia que o tecido se soltava. Aí está, disse ele. Virei-me para ficar cara a cara com ele, que baixou o olhar para mim, com calidez nos olhos. Há algo mais. Quando vi você naquele vestido, eu fiquei, ele balançou a cabeça em negativa. Fiquei com medo. Achei que... isso não vem ao caso. Nunca o vi antes lutar tanto com suas palavras. Nem admitir que sentia medo. Ele deu um passo para longe de mim e sentou-se na cama. Tome cuidado com o quanto você força as coisas, Lia. Ele tirou a outra bota. Você está preocupado comigo? É claro que estou preocupado com você, disse ele, irritado. Fiquei rígida, surpresa com a raiva dele. Deram-me as boas-vindas, Caden. Isso é tudo. Não era isso que você queria? Esse tipo de boas-vindas poderia também trazer consigo uma sentença de morte. Do conselho, você quer dizer. Nós temos muito pouco aqui, Lia, além do nosso orgulho. E uma prisioneira foi honrada. É esse o problema? Ele assentiu. Você acabou de chegar e... Mas, Caden, as pessoas que me deram as boas-vindas são vendanas. Seus olhos pareciam me perfurar. Mas não são eles que carregam armas letais. Não havia como negar que as ferramentas de comércio de Efiera não eram nem um pouco como as de Malise e de seus coortes. Sentei-me ao lado de Caden. Quem são o clã dos Meurazi? Por que eles são tão importantes assim? Ele explicou-me que a cidade estava cheia de pessoas de todas as províncias. Elas tendiam a assentar-se nas vizinhanças de seu próprio clã, e cada um deles tinha características únicas. Uma casa era bem diferente da outra, mas o clã dos Meurazi representava todas as coisas vendanas. Cordiais, resistentes, leais. Eles oravam muitos dos modos dos antigos que outros haviam esquecido, mas deles vinha a promessa de lealdade acima de tudo. Eles mesmos se vestem, ainda que tenham que juntar retalhos para fazer isso. Todo mundo contribui com o que pode. A linhagem deles remonta totalmente ao único filho que Lady Venda teve. O primeiro comissário casou-se novamente depois que ela morreu e teve muitos filhos com outras esposas, mas, de Venda, havia apenas um, Meuras. Então, sim, é uma honra para qualquer pessoa receber as boas-vindas do clã, mas uma prisioneira, ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando entender, e então olhou para mim. Isso simplesmente não acontece. Você disse alguma coisa a Efiera na tenda? Lembrei-me da expressão dela quando Aster lhe disse meu nome,
E então os murmúrios baixinhos quando removi minha camisa e eles viram o cava no meu ombro. Os modos dos antigos. Será que os Meurazi ainda passavam adiante os balbucios de uma mulher louca? Um nome bonito, foi como Ivé se referiu ao meu nome. Talvez fosse mais do que isso, mas, devido à reação do conselho às minhas boas-vindas e também à aparente desaprovação de Caden, decidi manter essa carta na manga por hora. Não, eu disse. Nós só falamos de roupas. Ele olhou com ares de suspeita para mim. Tome cuidado. Não force as coisas, Lia. Ouvi quando você falou isso da primeira vez. Não acho que tenha ouvido. Fiquei em pé em um pulo. Porque isso é culpa minha, gritei. Foi você quem me levou até a Geendra até mesmo quando eu disse que não precisava de roupas. Comprei uma coisa, e eles me trouxeram outra. Se eu os tivesse insultado, recusando as roupas, tenho certeza de que seria repreendida por isso também. E, nesta noite, fui eu que pedi para dizer o reconhecimento de sacrifício? Não. Calanta empurrou a travessa de ossos na minha cara. O que eu deveria fazer? Existe alguma coisa que eu possa fazer que seja certa aos seus olhos? Ele soltou um suspiro e estendeu os joelhos para ficar em pé. Você está certa. Eu sinto muito. Você não pediu por nada disso. Só estou cansado. O dia foi longo. Minha raiva esfriou. Talvez não demonstrar cansaço apenas fizesse parte de seu treinamento como assassino, mas Caden nunca ficava cansado. Ele estava sempre alerta e de prontidão, no entanto, agora sua fadiga estava evidente. Ergui meu pé no estrado da cama para soltar o cadarço da minha bota. Onde você esteve o dia todo? Deveres. Apenas cuidando dos meus deveres como mantenedor. Que tipo de deveres causariam estragos nele dessa forma? Ou talvez ele não estivesse bem? Caden apanhou cobertores de cima da arca e jogou-os no tapete de pele. Eu fico no tapete esta noite, eu me ofereci. Não, eu não me importo. Ele tirou a camisa. Suas cicatrizes sempre me detinham, não importando quantas vezes eu as tinha visto. Elas eram um pungente lembrete do quão brutal o mundo dele era. Ele apagou as lanternas e, assim que eu havia me trocado, soprou a vela também. Nesta noite não haveria sequer sombras dançantes para facilitar meu sono. O quarto ficou em silêncio por um bom tempo, e eu achei que ele já tivesse caído no sono, mas então ele me perguntou, você fez mais alguma coisa hoje? Ele não estava tão cansado assim, pois sua mente ainda estava se revirando com perguntas. Será que ele suspeitava de alguma coisa? O que você quer dizer com mais alguma coisa? Eu só estava me perguntando o que você fez o dia todo. Além de subir e sair pela janela. Nada, respondi, e saiu como um sussurro. Foi um longo dia para mim também. No dia seguinte, quando Caden teve que sair, ele fez com que Eben viesse me fazer companhia, mas eu sabia que se tratava de um estratagema para ficar de olho em mim. Eben estava me guardando, exatamente como ele havia feito na Campina dos Nômades, exceto que as coisas eram diferentes entre nós agora. Ele ainda era um matador treinado, mas agora havia uma fissura em sua armadura e uma suavidade em seus olhos que antes não estavam lá. Talvez fosse porque eu tinha poupado Eben do fardo de matar o próprio cavalo. Talvez meu reconhecimento sussurrado do nome de Spirit permitirá o florescimento de alguma coisa que estava oculta dentro dele. Só um pouco. Ou talvez fosse o fato de que partilhávamos de um pesar similar, vendo alguém que amávamos ser assassinado diante de nossos olhos. Mediante ordens de Caden, Eben pôde me tirar do quarto, mas não me levar para fora do Sanctum, nem a essa ala ou aquela torre, apenas a uma área estreitamente prescrita. Para sua própria segurança, disse Caden quando desferiu um olhar de ódio e cheio de questionamentos para ele. Para falar a verdade, eu sabia que ele estava tentando me manter fora do caminho de malícia de certos membros do conselho. Ao final da refeição, na noite passada, tornou-se aparente que a hostilidade ainda estava em alta, mais ainda entre os poucos devido ao fato de eu ter recebido as boas-vindas do clã dos Meurazi, mas o sempre unido conselho parecia dividido em dois campos, os curiosos e os odiosos. Eben levou-me em uma rota tortuosa até os pastos atrás da ala do conselho. Um novo potro havia nascido enquanto ele estava fora. Nós ficamos olhando o potro com perninhas de palito saltitando em um pequeno curral, pulando pelo puro prazer de testar suas novas pernas. Eben equilibrava-se na grade do cercado, tentando segurar um sorriso.
Que nome você dará para ele? Perguntei. Ele não é meu. Não o quero, de qualquer forma. Muito trabalho para treinar. Seus olhos tinham lampejos de toda a dor que ele ainda carregava, e seus tenros anos tornavam sua negação forçada. Soltei um suspiro. Eu não o culpo. É difícil comprometer-se com alguma coisa depois de... Deixei o pensamento pender no ar. Ainda assim, ele é bonito, e alguém tem que ensiná-lo. Mas provavelmente há treinadores que são melhores nisso do que você. Eu sou tão bom quanto qualquer velho vaqueiro. Spirit sabia o que fazer com apenas um movimento do meu joelho. Ele, Eben, levou o queixo à frente e depois, em uma voz bem baixinha, acrescentou: ele foi dado a mim pelo meu pai. E agora eu conhecia a verdadeira profundidade do pesar de Eben. Spirit não era simplesmente qualquer cavalo. Eben nunca havia feito menção a seus pais. Se Caden não tivesse me contado que o menino havia testemunhado o assassinato deles, eu teria pensado que ele fora criado por alguma besta diabólica e jogado na terra completamente vestido e armado como um pequeno soldado vendano. Eu entendia o buraco que Eben sentia, a perversa profundidade desse buraco, que não importava o quanto se quisesse fingir que ele não estava ali, sua boca preta abria-se para engolir a gente repetidas vezes. Eben dispensou a menção a seu pai de um jeito hábil, rapidamente tirando os cabelos da frente de seus olhos e descendo em um pulo da grade do cercado. Nós deveríamos voltar, disse ele. Eu queria dizer alguma coisa sábia, algo reconfortante que diminuiria a dor dele, mas ainda sentia aquele buraco em mim mesma. As únicas palavras que me vieram à boca foram: obrigada pelas minhas botas, Eben. Elas significam mais para mim do que você pode imaginar. Ele assentiu. Eu as limpei também. Eu me perguntava se, como Gris, essa seria uma bondade para anular uma dívida. Você não me devia nada, Eben. Eu cuidei de seu cavalo tanto por mim quanto por você. Eu já sabia disso, ele falou, e apressou-se a seguir na minha frente. Nós caminhamos, passando ainda por mais um túnel, mas eu estava ficando boa nisso de memorizar rotas agora, e começava a entender um padrão no caótico arranjo da arquitetura. Pequenas avenidas, túneis e edifícios emanavam de uns maiores. Era como se as muitas grandes estruturas dentro desta cidade antiga houvessem, lentamente, sido tecidas juntas, um animal sem graça que criava braços, pernas e olhos extras, sem considerar a estética, apenas a necessidade imediata. O Sanctum era o coração da besta, e as cavernas ocultas lá embaixo, suas entranhas. Ninguém mencionava o que se agitava debaixo do Sanctum, e eu nunca via as figuras com seus hobbies nas refeições. Eles ficavam na deles. Enquanto passávamos pelo último corredor até o quarto de Caden, perguntei a Eben: o que são aquelas cavernas lá embaixo? Aster mencionou-as a mim. Você está se referindo às catacumbas? Cavernas de Ghouls, é como se referem a elas. Nós não descemos lá. A única coisa que há nelas é um fedor terrível, livros velhos e espíritos sombrios. Suprimi um sorriso. Era quase a mesma descrição que eu usava para os arquivos em Cívica, só que os espíritos sombrios que lá havia eram os eruditos da cidade. Os próximos dias passaram-se como os anteriores, no entanto, cada um deles era mais curto do que o dia anterior. Eu aprendi que o tempo prega peças na gente quando se quer mais dele. Com cada dia que se passava sem qualquer sinal dos soldados de Raf, eu sabia que os cavaleiros vendanos poderiam muito bem estar mais próximos, com as notícias de que o rei de Dalbrek estava saudável e vigoroso. Uma sentença de morte para Raf. Pelo menos o comissário ficaria fora por mais 2 semanas, o que nos compraria mais tempo para que os soldados de Raf aparecessem. Tentei me prender a essa esperança, pelo bem de Raf, mas estava parecendo mais certo que achar uma forma de fugir era a única coisa que nos restava agora. A temperatura caiu, e a cidade foi banhada por mais uma chuva gélida. Apesar do frio, todos os dias eu saía pela janela, sentava-me na parede e entoava minhas memórias sagradas, buscando em meio a elas como se fossem papéis misturados, tentando encontrar respostas, prendendo-me àquelas que tinham um vislumbre de verdade. A cada dia, um grupo maior reunia-se para me ouvir, 1 dúzia, 2 dúzias, e mais. Muitos deles eram crianças. Um dia, Aster estava entre eles, e pediu uma história. Comecei com a história de Morrigan, a menina que fora conduzida pelos deuses a uma terra de plenitude, e depois contei a história do nascimento de 2 reinos menores, Gastineus e Cortenai. Todas as histórias e todos os textos que eu havia estudado durante anos agora eram histórias que os deixavam hipnotizados.
Eles estavam famintos por histórias, assim como tinham ficado Eben e Natia quando nos sentamos em volta da fogueira do acampamento. Histórias de outros povos, de outros lugares, de outros tempos. Esses momentos pelo menos me davam alguma coisa pelo que esperar, porque não havia qualquer oportunidade para conversar com Rafi em particular. Até mesmo quando Kaden me deixará trancafiada, sozinha em seu quarto, e eu saí sorrateiramente de lá, descobri que agora havia guardas parados embaixo da janela de Rafi também, quase como se eles soubessem que ele não seria capaz de sair furtivamente pelas janelas estreitas, mas que alguém menor poderia entrar sem ser notado. A refeição noturna não me trouxe qualquer oportunidade maior de um momento em particular com ele, e minha frustração aumentava. Aqui, no Sanctum, nós bem que poderíamos ter sido separados por um vasto continente. Atribuí meus sonhos inquietos a meus agravos. Tive outro sonho em que Rafi partia, mas este era mais detalhado do que o anterior. Ele estava trajando vestimentas que eu nunca havia visto, Rafi, um guerreiro de uma estatura assustadora. A expressão dele era quente e feroz, e ele estava com uma espada de cada lado do corpo. As noites no saguão do Sanctum eram longas e cansativas, não diferentes das noites na corte de Morrigan, mas os modos deles eram decididamente mais altos, menos refinados, e eles sempre pareciam estar à beira do caos. O reconhecimento do sacrifício provinha um curioso momento de quietude em um nítido contraste com suas atividades clamorosas. Fiquei sabendo os nomes de todos os membros do conselho, dos governadores, dos chefdars e dos ratas, mesmo que tantos dos nomes deles soassem parecidos. Gortan, Gurtan, Guntur, Mekel, Malis, Alik. Somente o nome de Kaden parecia não ter qualquer outro que soasse semelhante. O chefdar que eu tinha conhecido no vale, Stavik, era para lá de amargo, mas acabou se mostrando o mais civilizado dos 5 comandantes do exército. Era mais fácil travar conversas com os governadores. A maioria estava feliz por estar no Sanctum em vez de nas desoladas terras natais de onde vinham, o que talvez tornasse mais leves suas disposições. 3 dos ratas já tinham ido embora, mas os 4 que ali estavam presentes, além de Kaden, Gris e Malish, eram, de longe, os mais hostis do conselho. Jurik e Darius foram aqueles que haviam ficado ao lado de Malish com suas facas sacadas quando viram o meu vestido de clã, e os outros 2, Teron e Gurtan, pareciam trajar sorrisos de desdém no rosto como se fosse uma tinta de batalha permanente. Imaginei-os como os homens que o comisar teria enviado para terminar o trabalho que Kaden havia falhado em fazer. E não havia qualquer dúvida na minha mente de que eles o teriam terminado sem hesitação. Eles eram a própria definição de rata, nunca falhar. Para mim, era difícil me conformar com o fato de que, de alguma forma distorcida, Kaden havia salvado a minha vida ao me trazer para cá. Todas as noites após a refeição, o conselho era atraído por jogos de pedras ou cartas, ou eles simplesmente ficavam bebendo a noite toda. Os preciosos vinhos de safra especial morrigueses eram tomados em grandes quantidades como se fossem cerveja ali barata. Os jogos de pedras eram estranhos para mim, mas eu reconhecia os jogos de cartas. Eu me lembrei do primeiro conselho de Walter para mim. Às vezes, ganhar não é uma questão de conhecer as regras, mas sim de fazer com que seu oponente ache que ele as conhece melhor do que você. Fiquei observando de longe, analisando as nuances e as similaridades com os jogos que eu tinha jogado com meus irmãos e com seus amigos. Nesta noite, as apostas para um jogo em particular cresciam, com a maior das pilhas aumentando na frente de Malish. Notei que o convencimento desfilava por seu rosto como se fosse um galo empinado, com o mesmo sorriso arrogante que ele usará no rosto quando me dissera que fora fácil matar Greta. Levantei-me e fui andando até os jogadores. Decidi que estava precisando de um pouco de entretenimento também.